Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo, mais uma vez com o Colchão aqui, ó, sempre um participante muito importante desse vídeo. E nesse vídeo, galera, eu queria fazer mais ou menos o que eu fiz no jogo anterior, né, um pré-jogo ali, né, um bate-papo, um vídeo de opinião sobre o que vai ser esse Corinthians e Flamengo. Vamos para o segundo jogo. No primeiro vídeo que eu fiz a respeito ali, né, dos comentários logo após o jogo, eu falei que a partida foi equilibrada e fui criticado por algumas pessoas. Algumas pessoas falaram assim, bem, então você não assistiu o jogo, né? Você viu um outro jogo, porque na verdade o Flamengo tomou conta da partida, isso e aquilo. Galera, quando eu falo que a partida ela foi equilibrada, eu quero dizer que ela foi equilibrada de acordo com o potencial de cada um. Quando você olha o jogo, por exemplo, Chelsea e Palmeiras, na minha opinião foi uma partida equilibrada. Não foi um jogo que foi decidido em imediato, foi um jogo que teve possibilidades para ambos os times. E embora o Chelsea manteve mais o tempo com a bola e teve mais projeções ofensivas, buscou atacar mais o Palmeiras, e o Palmeiras buscou se defender mais, mesmo assim eu considero um jogo equilibrado, porque não daria para você ir de outra maneira enfrentar um time europeu. Assim como o campeão da Libertadores, seja o Flamengo ou seja o Atlético Paranaense, não pode chegar lá no Mundial contra um Real Madrid e enfrentá-los de igual para igual e querer subir as suas linhas e querer se projetar ofensivamente toda hora. Então, dentro daquilo que se propõe cada equipe, eu acho que sim, foi um jogo equilibrado, porque defender também faz parte do jogo. O treinador não chega lá e treina só ataque, ele treina também defesa. Então, quando eu disse que a partida foi equilibrada, foi nesse sentido. Não tinha como o Corinthians chegar querendo, surpreender o Flamengo ou querendo tomar conta do jogo e ditar o ritmo da partida. Isso era muito claro e muito nítido. Então, foi isso que eu quis dizer. Agora, falando sobre o jogo lá no Maracanã. Tivemos um empate no primeiro jogo, algumas atuações que nos chamaram a atenção. Cássio, por exemplo, no Corinthians, teve uma atuação incrível. O Gil do Corinthians também teve uma atuação muito boa, né? Então, sobre o próximo jogo de quarta-feira, eu acho que dentro do Maracanã, na sua casa, o Flamengo vai impor ainda mais a sua pressão. Porque, querendo ou não, lá no Itaquera, o Flamengo jogou, mas jogou de uma maneira mais cadenciada, jogou querendo controlar mais o ritmo da partida. Não jogou objetivando diretamente o gol, assim, sabe, direto. Não, trabalhou bastante a bola, valorizou a sua posse de bola, deixou o Corinthians ali ficar confuso ali nos seus setores da intermediária, né? Tocando bastante a bola naquele início para poder abrir a marcação do Corinthians. Foi trabalhando com mais paciência e mais cadência. Por quê? Era o primeiro jogo e estava na casa do adversário. Nesse segundo jogo, é o último jogo. É o jogo que define o campeão. E está na casa do Flamengo. Então vai estar no Maracanã, lotado de flamenguistas. Então é bem provável que o Corinthians encontre um Flamengo mais cascudo, mais intenso, mais agressivo. Em relação ao jogo passado, algumas coisas que eu observei no Flamengo que dá para reformular para esse segundo jogo é a posição do Pedro. O Pedro, inicialmente ali no primeiro tempo, né, em parte do segundo, ele estava caindo muito pelo lado esquerdo do campo. Eu acho que a intenção era puxar talvez o Fagner ali na marcação e abrir espaços pelo meio de outros jogadores, mas ele estava muito projetado pela esquerda e eu acho que a performance dele não foi tão boa. Pode ter sido boa quando a gente fala na questão marcação, mas não foi boa na questão produtividade em gols. O Dorival já vai projetar um Pedro diferente. O Pedro que a gente está acostumado a ver em setores terminais, em ramos terminais, à frente para ser o último homem que recebe a última bola e manda ela para o gol. Então, a gente vai encontrar um Corinthians, um Flamengo ainda mais preparado e ainda mais agressivo em relação ao que a gente viu no jogo passado. Sobre o Corinthians, cara, eu acho que a projeção do Corinthians é defender. É defender. Porque assim, cara, o Flamengo vai vir mais agressivo dentro da sua casa, com o apoio da sua torcida. O que resta para o time do Corinthians? Defender e trabalhar no contra-ataque. O Corinthians não conseguiu fazer isso em Itaquera, certo? A atuação do Roger Guedes, por exemplo, ela não foi das melhores. Renato Augusto, embora conseguiu algum outro lance interessante, deu uma composição melhor ali pelo meio, mas também não conseguiu conectar jogadas muito assim de perigo. E muitas vezes o Yuri Alberto ele ficava meio que ilhado ali na frente, e aí as melhores chances foram criadas a partir do pé dele ali. A gente teve as chances mais interessantes. Que para essa atuação do Corinthians agora, o Corinthians tem que vir ali com o Roger Guedes e o Renato Augusto numa performance muito melhor do que foi apresentada nesse jogo.
ou se não, talvez entender ali alguma modificação por setores intermediários, porque depois que o Vitor Pereira faz as mudanças, tira Roger Guedes, tira Renato Augusto, coloca Juliano e tal, o time melhora a sua dinâmica. Mas eu acho que melhorou muito mais pelo fato do desgaste físico do que realmente por uma questão técnica dos jogadores. Porque Roger Guedes e Renato Augusto é muito, mas é muito tecnicamente mais preparado que os jogadores que entraram no Corinthians. Então, assim, o Corinthians vai precisar com que esses dois jogadores ele atuem de uma maneira diferente do que atuou no jogo passado. O Corinthians, muitas vezes, no jogo passado, pegava a bola e não tinha a paciência e a cadência de trabalhar ela. Ficava com medo da marcação do Flamengo roubar essa bola e, de repente, ir a um ataque. Então, não conseguia fazer muito uma conexão. Defesa, centro, ataque. E agora, o Corinthians precisa mudar isso. Precisa ter o emocional controlado, que vai ser ainda mais difícil dentro do Maracanã lotado, mas precisa ter, se quiser propor jogadas ofensivas contra um Flamengo que vai se projetar de maneira muito intensa e da maneira como a gente conhece. Claramente, a estratégia do Flamengo foi segurar o Itaquera. Só que agora, no Maracanã, a estratégia do Flamengo vai ser subir suas linhas e colocar a sua criatividade, a sua intensidade para jogar em cima do Corinthians. E aí resta o Corinthians saber defender isso. Tem o Cássio, que faz muita diferença, fez no primeiro jogo, com certeza vai fazer no segundo. E se o Corinthians não conseguir ligar nenhum contra-ataque de maneira veloz, ligar nenhuma jogada de maneira veloz para tentar um gol contra o Flamengo, aí o plano B é ir para pênalti. Porque aí o Corinthians iguala as condições, digamos assim, referente ao Flamengo, porque tem um bom defensor de pênalti. Então, eu acredito que vai ser por aí. Coloca as opiniões de vocês, o que vocês acham a respeito desse jogo. E é isso daí, pessoal. Valeu, abraço, falou.